Ah, só vou me ah, mutar aqui. vamos lá então. Acho que tá vazando o É áudio. o seguinte, hoje a gente vai falar aqui sobre algumas funções que você estava com dúvida, e aí se vocês tiver mais funções aí por aí, me falem que a gente tenta dar um aval aqui, beleza? Mas os principais eu queria falar aqui sobre as funções que a gente até mexe com array. Então, tipo, se a gente utilizar um array, né? Eu fiz aqui um exemplo, ó, que a gente, se passar o mouse em cima e tá a licença do VS Code já me diz a gente, ó, tem um array de string aqui. Um, 2, 3 e 4. Tem 4 itens aqui. Lembrando que o array ele tem uns índices e um índice sempre começa do zero. Então, o 1 vai ser o zero, o 2 vai ser o 1, o 3 vai ser o índice 2 e o 4 vai ser o índice 3. Então, aí é a estrutura básica de um array. E aí, quando a gente chama um array aqui, a gente tem algumas funções, né? Tem várias funções que a gente pode brincar aqui. A primeira delas que eu gosto e a gente utiliza muito é o map. Para que é que ele vai servir o map? Se a gente chamar ele aqui, ele até fala, tá vendo? Que basicamente é uma função que a gente pode alterar os dados, tá ligado? Dentro ali. Então, é em casos que a gente precisa realmente alterar a composição do array. Hoje a gente tem um array de string, então se eu quiser trazer um array de objeto, ou se eu quiser, por exemplo, eu tiver um array de números aqui, ó. Tem um número um, número 2, número 3, número 4. E aí eu quero basicamente somar mais um em todos esses números aqui, tá ligado? Então eu posso fazer um map aqui tranquilamente. E aí eu vou pegar aqui, né, o parâmetro que dessa função, que é um array. A gente pode passar aqui um array. É uma função, né? O parâmetro dessa função é uma função. Então a gente pode criar uma function aqui, ó, se a gente quiser, ou um arrow function, que é o mais usado nos códigos do dia a dia, tá? É a mesma coisa, mas a fim de conhecimento a gente pode fazer uma função aqui. E aí essa função ela recebe três parâmetros. O primeiro é o item atual. Lembra que isso aqui, imagina que isso aqui, esse map, ele é um for por baixo dos panos. Você sabe como é a estrutura do for, né? Uhum. Pronto. Se a gente criar um for, basicamente é isso aqui por baixo do pano que ele está fazendo. Então, ele vai pegar o teste, vai botar aqui o teste e o teste aqui. Então, ele vai pegar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é a mesma coisa desse, entendeu? Eu estou pegando o teste e index aqui dentro do for e ele está trazendo isso aqui para mim abstraído. O segundo parâmetro, ele traz o index, que é exatamente esse index daqui, tá vendo? Então, se a gente usar o teste aqui dentro e trazer o index, a gente vai ter a mesma coisa do item aqui, ó. A gente vai fazer a igualdade e traz a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, entendeu? Então, basicamente é isso. Primeiro o item, depois o index e depois ele traz o array inteiro. No caso seria o teste aqui. Então, se a gente quiser utilizar ele mesmo aqui dentro, a gente pode. Entendeu? Capiche? Só não entendi essa parte do terceiro parâmetro, esse array dele mesmo. Né? Ele traz ele mesmo aqui dentro. Entendeu? Ele traz o array modificado aqui dentro. Por exemplo, eu não estou modificando aqui para somar mais um, né? Então vamos fazer aqui, ó, return item mais um. A gente não tem um array ali em cima de números, né? Pode até apagar aqui. Não tem um array de números, né? Aqui. É, entendi. Então, aí a gente está somando, né? Aqui ele já traz o array alterado. Ah, Às vezes você pode precisar, mas no fim das contas o que você mais usa é só o primeiro parâmetro no dia a ei, dia. mas então, quer dizer que se tu der um console log aí depois do return, não executa não, né? Se tu der um console log nesse array alterado ali, vai aparecer 2, 3, 4 e 5. É. Aí no caso, agora, como é que funciona? Isso aqui é uma função, a gente não está invocando ela. Então essa função do map, ela traz uma resposta. Que essa resposta é um novo array. Ela cria uma nova array lá na instância da memória
de onde o JavaScript está rodando, com as alterações. Então, basicamente, se eu der um console log, Você só armazenou aí o map na variável resposta. Entendeu? isso. Aí, se a gente executar isso aqui, ó, ele vai trazer somado, né? O 1 ele virou 2, o 2 ele virou 3, o 4 ele virou 4, o 3 ele virou 4 e o 5 virou, e o 4 virou 5. Ele só somou. Então, tipo, quando você quer alterar a composição do seu array como um todo, você pode usar o map, entendeu? Você pode usar o map. Lembrando que quando você usa o map, ele cria uma nova instância do array. Então, a gente pode fazer aqui, ó, dar um console. Era isso que eu ia te perguntar, porque o array teste ele tá com a memória dele alocada aqui, né? O do array. Exatamente. É, ó, E o resposta ele é uma referência do teste exatamente. alterado. Aqui, ó. Ele cria uma nova referência com um array alterado. Então tem que tomar cuidado com isso. Na hora que você estiver fazendo o map, inclusive hoje, eu nem sei se posso falar isso, mas lá na empresa a gente estava com um problema e a gente tinha que fazer um SQL de puxar uns dados. E aí o programador ele queria fazer um map desses dados depois que faz o SQL. Eu disse, cara, por que que a gente não faz logo dentro do SQL, em vez de fazer um map? Porque a gente vai trazer um array de coisas do banco e aí depois fazer um map para alterar de novo e fazer uma cópia desse dado, tá ligado? Então, putz, mano, vai estar é meio estranho isso. Então tem que tomar cuidado. Nem é todo caso que você resolve com map. Tem que ficar atento com isso, ok? Uhum. Entendeu aí também, Raio? Com alguma dúvida? Não, cara, tranquilo. Pronto. Pega. O próximo, o próximo seria um filter, que basicamente ele faz filtro, né? E aí assim como o map ele recebe uma function, e aí os parâmetros são exatamente o mesmo, item, index e array. Cara, é a mesma coisa, tá ligado? Só que a galera usa o filter para para deletar, né? Às vezes algum um item de uma lista, né? E não, é exatamente para isso que ele vai fazer. Ele vai filtrar com base numa condição que você vai fazer aqui. Então, se item for maior do que 3, ele vai testar se isso aqui é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai filtrar. Se não, ele vai pular, digamos assim. E aí esse cara também tem uma resposta. Vai lembrando aí, ó, que o filter também ele cria uma nova instância, tá? Então, se eu der um console aqui, ó, se eu der um console aqui, eita, ele vai trazer o 4, porque o 4 é 1 porque é maior do que 3. Entendeu? Então aqui ele criou uma nova instância. Tanto se eu vim aqui de novo, né? Mesma coisa, tem que tomar cuidado com isso aqui. Ó, ele criou duas instâncias na memória. Uma instância ele criou o array padrão, o original, e aqui ele criou uma nova instância filtrada. Entendeste? Então tomar Eu cuidado com o filter também. queria que tu me desse um exemplo, assim, como é que o cara faz, pra deletar, o cara bota item, vírgula, aí chama um callback, aí item.id, aí o item que você clicou, ele já remove uma lista, não é mais ou menos assim, né, que faz, né? Pelo array. A gente vai fazer isso agora, inclusive. Vamos lá. O filter ficou alguma dúvida? Pronto. Não, boa. É, vamos lá. Teste. Existe um cara chamado Find Index. Esse camarada aqui, ele basicamente é bem interessante. Ele vai buscar para a gente o index a partir da condicional que a gente criar. Então, ele também recebe uma function, tá? É o mesmo esquema do map e do filter.
E aí ele recebe o item, index e o array. Aqui. Com o caso a gente vai usar só um item, né? E aí a gente vai fazer um teste aqui, né? Basicamente. Se item for igual a 4, ele vai retornar alguma coisa aqui pra gente. E ele tem uma resposta também. Só que em vez disso, né? Em vez de trazer uma nova instância, digamos assim, pra gente do array, ele basicamente vai trazer um número. E que número é esse? O index que a gente quer do array. Então, lembra do index? O index sempre começa do zero. Aqui é o zero, index 1, index 2, index 3. Então, ele vai trazer para a gente o index do array, que basicamente é isso aqui, ó. Se é o index 1, se é o index 2, index 0, entendeu? Então, ele traz o index para mim. Essa função é bem legal porque eu não quero uma nova instância do array. Ela também está fazendo um for, né? Vai fazer uma interação aqui, mas ela traz um número para mim. Ela não, mesmo se o array tiver 1 milhão ela vai ter 1 milhão de dados. Eu vou fazer a interação no 1 milhão de dados, mas eu não vou trazer 1 milhão de dados, entendeu? Eu vou trazer só o index da posição que eu fiz a condição aqui. Que no nosso caso vai ter que vir aqui o index do item 4 aqui. Então, se a gente der um const aqui, console, aliás, fazer um run code, ele vai trazer 3, que é justamente o índice do item 4. Então, se a gente fizer aqui uma resposta também, teste resposta, né? Que resposta, né, o index, né? Então, a gente consegue acessar aqui. Dá um run code, aqui, ó. O index é 3 e o item é 4, que é o 4 aqui, ó. Porque a gente fez a condicional, item 4, certo? E aí, tá, como é que a gente poderia deletar, né? Vocês falam, putz, vamos deletar esse item aí sem usar o filtro? Tem como? Sem a gente. Tem um delete. Como é que a gente faz? A gente pode fazer o seguinte: chamar o teste aqui. Existe uma função chamada splice. O que é que o splice vai fazer? Ele vai deletar justamente o item do array. E aí ele tem alguns parâmetros, né? O primeiro parâmetro é o index, que eu quero deletar. No caso é o resposta, né? A gente já sabe. A gente pode até alterar aqui, ó. Index encontrado. Quantidade de itens, né? Eu lembro do Splice. A gente fez na última aula, né? Fez. Aí a gente É que bota o index encontrado e a quantidade de itens afetados. Ou seja, vamos supor que eu achei o index 0 aqui. Que no caso vai me trazer 1. Então, vamos supor que eu botei um index 0. Se eu botar 2 aqui, ele vai contar 1, 2. Ele vai tirar esses 3 aqui. Entendeu? No caso, como eu vou botar. Na verdade, ele vai tirar esse e esse. Se eu botar 1, ele vai tirar só esse. Se eu botar 0, ele não tira nenhum. Tá ligado? Desses aí. Então, no caso, eu quero deletar só o número que eu informar. Então, basicamente, eu boto 1. Ficou claro? Se quiser, eu posso repetir de novo. Não, de boa, Ó, mano. esse index encontrado aí, peraí, deixa eu ver esse index encontrado. Ele tá find index, pega o function. Aí, O índice encontrado é a resposta do find index. O find index ele traz o index que você botou aqui a condição. No caso, eu fiz a condicional. Me mesmo. traga o index, eu estou dizendo aqui, ó, me traga o index do item que é igual a 4. Eu fiz uma Vai condicional fazer. aqui, que no caso ele vai me trazer aqui index 3. Então ele vai, eu vou apagar desse array o index 3 e aí vou deletar só um item desse array, né, a partir dele. Então vai ser só ele mesmo, vai ser deletado. E aí vamos ver aqui uma coisa interessante, né? Se a gente der um console teste, a gente vai ver uma coisa interessante aqui.
a gente vai ver que ele deletou. E isso aqui na mesma memória que a gente tinha reservado lá no início. Ou seja, eu não precisei criar uma nova instância dele, tá ligado? Eu continuei fazendo loop, continuei. Mas eu não precisei fazer aquele filter lá pra criar uma nova instância do mesmo array, tá ligado? Imagina que tipo, eu quero filtrar só 3 itens num array de 1 milhão. Você não precisa, você vai fazer a interação, traz o número que você quer deletar e aí você deleta, entendeu? Acabou, é isso. Ficou claro aí? Alguma dúvida? Ficou, não, tá de boas. Porque Não, aí eu poderia deletar mais itens, né? Vou passando no segundo. No segundo. Se eu colocar ali, não tem index encontrado na linha 7 tem vírgula 1, né? Aí ele excluiu só o 4, né? Porque o index é 3, aí ele exclui do index 3 que é o 4 ele exclui 1. Se eu botasse 2 ele ia pegar, ia lá pro começo e pegava o 1, não? Se eu botasse o 2 aqui, ele ia Não, pegar o o 2. 2 não. O 4 tu deixa, na linha 4 deixa o 4 mesmo. Aí tu deixa o 4. E se tu passar 2 na linha 7 aí, no lugar de 1, né? Vamos botar 2 aqui, Se ver o ele que vai acontece. deletar um. Aí, vamos ver se ele vai deletar um. Vai ficar só 2 e 3. Não Não, vai, ele não começa. não Não vai, vai. porque já é o último, entendeu? Beleza. Aí Agora vamos exclui testar o aqui, vamos testar botar o 1, vamos ver o que é que ele faz aqui. Olha lá, index 1 vai ser o 2, né? Aí ele vai porque passar pro 4. ele deletou o ele mesmo e deletou o próximo, porque ele deletou 2 itens, entendeu? Então Uhum. ele deletou, como aqui eu coloquei um, né? Ele pegou esse cara, o index 0, ele botou index 0, então deleta o 0 e deleta o 1, porque eu botei 2 itens. E aí na resposta final ficou só o 3 e o 4. Sacou? Saquei. Entendi. É... Eu já aprendi. Só tem que ficar praticando para ficar lembrando, que às vezes você tá com alguma tarefa que você precisa usar algum método desse, né, para resolver algum problema e você tem que estar praticando direto esses métodos aí. São muito bons. Agora, vamos lá. É, existe também um find. Às vezes você precisa buscar o item dentro do array. E acontece muito em arrays que tem objetos. E aí você quer, putz, mano, eu quero recuperar aqui. Vamos criar aqui rapidinho um objeto. Vou botar aqui 3 objetos aqui, né? Uhum. Ah, Felipe, Ramon e Rai. É. E aí putz, eu quero fazer um find aqui para encontrar um usuário, sei lá, esqueci de botar aqui até o ID, só para a gente diferenciar um do outro. Dá um ID3. Então teria aqui, ó, três usuários. E aí, putz, eu quero encontrar um usuário aqui, eu vou fazer com um arrow function só para diferenciar. Mas exatamente é a mesma coisa, tá, galera? Sempre é item, index e o array. Mesmo aquele babalá todo. E aí vai ter o index aqui, né? O item, na verdade. E aí a gente pode fazer. Se o item ponto id é igual a 2, então a gente vai ter que buscar aqui o objeto do Ramon, certo? E aí essa função também retorna uma resposta. Mesma coisa. Se a gente botar aqui, ó, e der um run code, A resposta vai ser eu. vai vir a resposta do Ramon. Entendeu? Às vezes você precisa recuperar realmente o dado lá dentro. E aí Vai você usa o carregar. find. Ah, é o objeto que ele botou lá. O ID e o nome, né? Ele só trouxe o objeto, ele não trouxe o array todo. Só trouxe o que você selecionou. Eu não pedi aqui, né? O item, ID. Eu quero que traga o cara, né? Que só tem o ID 2. Ele trouxe a resposta com o objeto de Ramon, que é esse aqui, ó.
dúvida. Se tu botar aí D4, por exemplo, ele vai dar um -1, né? Ou vai dar Boa um pergunta. define? Se eu botar 4, ele não vai trazer nada pra mim, vai dar um define, se não me engano. Define do nulo, É, né? ele vai trazer, ó, vai trazer um define pra mim. Então aí você já consegue testar, fazer uns testes simples aqui, ó. Resposta igual a undefined, né? Ah, É, vamos lá, ó, ele return, tá? Vou dar um ele return aqui, tá um console, usuário existe. Porque um defined, se a gente for lá na documentação do JavaScript, ele é um cara falseável. Então eu não preciso ficar fazendo isso aqui, ó. Resposta é igual a um defined, não precisa fazer isso. Ele já é falseável. Ou seja, ele é testável dentro de um if. Então se vir um defined, ele vai cair aqui dentro. Na verdade, se existir alguma coisa, ele vai cair aqui dentro. Se ele for um defined, ele vai cair fora do if. Que aqui no caso seria usuário não existe. Ficou. Deu para entender isso aí ou não? deu. Agora, para pegar o usuário não existe, eu teria que colocar um else e o resposta negativa, né? Não, aqui no caso eu fiz um early return. Eu não preciso colocar um else aqui. Porque se o cara existe, ele dá um return e nada aqui embaixo executa. Ah, é isso aí que às vezes eu tenho dúvida. O cara bota só o retorno, aí ele para, né? Ele encerra a execução, aí ele pula, ele executa o console log da linha 23, né? Isso. Fala aí, Raio. Depois desse return aí, não tem mais. Ele tivesse 1000 códigos aí embaixo, ia-se embora tudo, não faz nada. Não faz nada. Se tivesse 1000, depois desse return, ele não executava as 1000 linhas, Não aí executa nada. ele Exatamente. estivesse fora do if, né? A próxima, né? É. Ah, beleza, peguei. Isso aqui é chamado de early return, né? Tipo, evita de você ficar fazendo vários else aqui. Não precisa, entendeu? Sei lá. O Jada já me explicou isso aí, que ele até botou um negócio com artigo com o Ryu, Kamehameha, né? Lá, sabe? É, o certo é você evitar de você fazer vários else, porque você está fazendo várias condicionais. O else também é uma condicional, saca? Então você está fazendo condicionais desnecessárias. Então se você botar o if aqui, você vai ter só uma condicional só. Então vamos lá, vamos rodar essa bagaça aqui, ó. Se a gente rodar, ele vai dizer que o usuário não existe, né? Porque como eu falei, um define dele é falseável. Então, um define por JavaScript, ele é igual a false, entendeu? Uhum. Então, ele vai pular o if e vai cair aqui embaixo. Se eu selecionar um 2 aqui, que vai cair o Ramon, eu vou dar run code e aí o usuário existe. Porque ele vai ter um objeto aqui, o objeto ele é falseável para dizer true, e ele cai aqui dentro e nada executa depois do return. Entendeste? Show. Vamos seguindo aqui. Aí pra pegar Às vezes você tem que entender, putz, mano, eu tenho que entender como é a regra do negócio. Às vezes eu quero trazer realmente o Ramon, mas às vezes eu quero saber só se Ramon tá lá dentro do array. Entendeu a diferença? Ou vocês não sabem diferenciar o que eu falei? Aí você dá só o find, né? O find ele Sim. vai dar tudo falso, né? A resposta. Se a regra do negócio pede para você trazer o Ramon, é diferente de você dizer se Ramon existe lá dentro ou não. Sim. Você pode fazer esse código aqui, ó, e saber se o Ramon existe ou não, entendeu? Com um find. Aham. Mas concorda comigo que você não está usando o objeto que o resposta trouxe aqui, ele está trazendo uma resposta, né? Está trazendo um objeto, ele não trouxe o objeto Ramon. Gostou. Uhum. Só que você não está usando aqui, você não precisa disso, entendeu? Então existe uma outra função para você fazer isso, que é basicamente o teste, a gente bota aqui a variável, né? E aí a gente traz o every ou então o sum, que são caras que retornam true ou false pra gente. O every a gente vai fazer, né, aqui é basicamente a mesma estrutura, tá, galera? A gente passa uma function,
Aqui é item, é index e array. Olha lá, mesma coisa, tá? Mesmo blá 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 todo. A gente nem precisa passar nisso de novo. E aí aqui a gente faz a condição. Dá um return, né? Se item ID é igual a 2. Então aqui é para existir o Ramon. Só que, qual é a diferença? Qual o pulo do gato do Every? Ele vai testar se se todos, tá vendo? Se todos têm ID2. Então, o que é que vocês acham que vai trazer? Um falso. Vamos testar para ver se vai vir falso mesmo? Eu espero. Espero com muita força. Não vou ficar muito. Dá um run, ele vai vir falso. Justamente por isso. Porque só existe um ID2 aqui dentro. Entendeu? E aí, esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato do some. Porque o some é do inglês, né? Something, né? Então é alguma coisa, someone, alguém. Então se tiver alguma coisa aí dentro que tem D2, então ele vai vir true. Então se eu der aqui um console de novo, ó, ele vai vir true, porque existe alguém que tem um ID2 aqui dentro. Sacou? Uhum. Então aqui a gente consegue testar de novo, ó. Lembra daquele código que a gente fez? Resposta. Aí dá um return aqui. Um return, né? Show demais, né? Adão console existe e aqui embaixo não existe. Salvar, run code. E aí ele vai dizer existe, porque ele caiu aqui num true da resposta, né? E ele diz que existe. Se eu botar um 6 aqui, ele vai trazer falso. Porque não existe o cara 6. Não existe. Tá vendo? Então é isso, galera. Você saber diferenciar o find do some e do every. Qual é a vantagem do some e do every? Se a gente quiser, vocês conseguem já identificar? Já, Cara, pô, de boa. isso é tranquilo. Tá. Um Vocês melhor que o outro. De boa. Vocês conseguem identificar qual é a diferença do some, do every e do find? E em qual caso eu vou usar ele? Uhum. Tranquilo. Aí dá Bem de boa. Se quiser, a gente pode rebobinar a fita e explicar um pouco mais com calma de novo. Não, cara, bem suave pra mim, assim. Tá bem... Ei, uma vez, Felipe, teve uma entrevista que o cara pegou e perguntou pra mim se eu conhecia o método do Object Assign, ué. Só que ele já não é de array. Eu tava pesquisando aqui agora, eu ia pedir pra tu dar uma olhada, Object Assign. Deixa eu ver, Object Assign JavaScript. Que é pra você juntar objetos, tá ligado? Juntar dois objetos. Boa. A gente vê ele já já. Vamos ver aqui só algumas funçõezinhas que a gente usa. E E aí a outra gente também. pode mexer nela, do objeto. Outra funçãozinha que vocês podem vir a usar é o fill. O fill, se vocês for fazer a tradução literal mesmo, é basicamente preencher. Então, essa função aqui ela tem alguns parâmetros. Então, o primeiro parâmetro é o valor que você quer preencher. Então, vamos supor que eu quero preencher com x, esse array aqui. E aí o segundo e terceiro parâmetro seria o index, né? Então, eu quero começar no index 0 e terminar no 2. Então, eu vou preencher esse array todinho aí com x. Então, eu dou um console aqui. Vamos ver o que aqui vai vir aqui. Os parâmetros Olha são lá. diferentes, né? Tem o É, valor, né, que você quer isso. Aqui e no onde você caso, começa e é, quantidade, né? aqui ó, tá vendo aqui que ele substituiu o primeiro e o segundo. Por quê? Aqui é o start, o index de start e o index final, né? Tipo, é o start e o end. Então ele começou aqui e terminou no segundo, né? Então basicamente é isso. Então, no caso aqui, na verdade, é no 1, né? Desculpa aí, foi mal.
É o start. Então ele foi no primeiro item e terminou no segundo. Se eu botar o terceiro item e aí executar, né, esse cara, ele vai substituir tudo, né? Não, na verdade ele substituiu, começa do zero mesmo, galera, foi mal. Então, para substituir tudo, tem que começar do zero. E aí ele substitui tudo, tá vendo? Eu acho Então, que o final não é o abrangente, né? Que ele pega aqui só é o o start e o, 0, 1 e o 2, né? é o start e o end aqui. Uhum. Então, basicamente é isso. Ele só preenche. Esse fio é massa. Esse fio é bem legal. Eu já usei no Python tem aquele fio Enei, tem umas coisinhas assim parecidas, né? Que é muito útil, né? Sim. Isso aí salva muito. Ficou alguma dúvida sobre ele ou não? Não, cara. Não, não, não. Aí pra Boa. mim tá bem. Tá. Bom, quando você entende o primeiro, o resto é suave. Index of, cara. Muito bom esse cara. Eu gosto. O Index of, cara, é muito bom. Porque, putz, mano. Eu, Lembra daquele caso eu que a confio. gente queria. Lembra daquele caso que a gente queria testar se o Ramon existe? Uhum. Só que nesse caso aqui, a gente já tem um objeto Ramon todinho completo. A gente quer saber se esse objeto existe lá dentro. Então, eu não sei se vocês entenderam o que eu fiz aqui. Eu vou até criar um Uhum. objeto aqui. Não, isso aí não é pra tu descobrir qual é o índice, se é 0, 1, 2, 3, não. A posição dele, não é? É, Tá vendo? mas tem como fazer as coisinhas maneiras nele. Você vai ver já já. A gente já tem um objeto Ramon no nosso código. A gente só quer saber se Ramon tá dentro, se qual é o index de objeto Ramon lá dentro. E aí ele vai trazer aqui pra gente, ó. Dá uma resposta, executa. Ele vai trazer, ó, menos um. Ué, por que que deu menos um? Sabe dizer por quê ou não? Deixa eu olhar aqui, viu? Objeto Ramon, tem o ID2 Ramon. Pegar um objeto que não existe dentro de teste, ó. Não existe esse cara lá. Porque você passou o nome, é OBJ Ramon. Aí não tem lá dentro de teste. Isso aí. Tem o ID e tem meu nome nesse OBJ Ramon, que dá a linha 16. É por isso que tá dando menos um, eu acho. Porque na linha 22 você botou resposta igual a teste, ponto. Aí dentro de teste não vai ter esse OBJ Ramon, tá? Que você botou na linha 16. Ele tá fora. Aí por isso não achou ele lá. Acho que é isso. Não sei se é isso. Eu acho que ele devia achar, porque o objeto Ramon é o exato objeto que está dentro de teste ali. Mas ele não tá dentro de Não é- teste. Ele tá fora, ó. O teste começa na linha 1 e o colchete fecha na linha 14. Ó. Aí esse OBJ Não, Ramon estaria. mas o objeto Ramon que você está passando não é o objeto ali, ó, colchete D2, nome Ramon. O colchete D2, nome Ramon tá lá dentro. Agora eu não entendi foi que ele não achou. Porque o que Ó, vale, ele tá pegando, ó, é pelo esse nome aí, ó, OBJ Ramon aí, ó, que tá dentro do index of, tá vendo? Hum. É isso aí que ele não conseguiu achar lá dentro de teste. É, mesmo, né? não é não. Eu vou Porque explicar o quer dizer que ele tá porquê. fora do escopo. Acho que não. Eu vou explicar o porquê. O index of, ele trabalha com tipos primitivos. Aqui a gente está com um tipo composto, que é um objeto. Então ele realmente não vai achar. Lembra do find index? O único jeito de você achar um index de um objeto aqui dentro seria com o find index. Para a gente achar, para gente achar com o index of, teria que ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, entendeu? Teria que ser dessa forma. E aí a gente tem aqui número a buscar. E aí vai ter a resposta aqui. Então aí a gente consegue ter qual é o index, tá vendo? Mas isso é como se fosse um find index, só que para itens primitivos no array, tá ligado? Então é por isso que ele não achou. E aí a mesma coisa se aplica, tá? Se a gente colocar um 5 aqui, ele vai trazer um menos um.
Então a gente consegue fazer testes aqui, ó. Lembra que números negativos também é falseável, tá ligado? Então a gente pode até testar aqui se for maior ou igual a zero, mas eu acho que se só botar a resposta aqui dá certo. É... Executar aqui. Não, tem que testar aqui, ó. Maior ou igual a zero. Roda. E aí a resposta vem menos 1, né? Que eu tenho um item que não existe. Se eu botar 1, ele vai rodar que existe. Então a gente testa aí, tá ligado? Então, tipo, aqui você pode fazer. Testar, né? Que aqui por baixo dos panos, né? Ele vai fazer um for e vai buscar isso aí também. Só que é para itens primitivos, né? Então você passa aí e testa. Basicamente é Esses isso. itens primitivos é o que mesmo? Esses itens primitivos? É string, valor booleano, Ah, entendeu? beleza. Tá. Números, float, são tipos primitivos. Dá uma buscadinha depois. E aí os tipos compostos é o objeto, né? Então, enfim, Porta, funções, rei, né? isso. Então, basicamente é isso. É, Ei, nossa pra gente já que tá em negócio de arreio, o que usa muito, e às vezes eu já me enrolei umas vezes, que é o Reduce, ó, que o Reduce tem uma acumulator pronto. também, uma coisa de arreio, né? Ah, boa, boa, bem observado isso aí, hein? Já tá até me O esquecendo Reduce. dele. Vou dar um Ctrl Z aqui rapidão, só pra gente pegar o do objeto. Às vezes pode acontecer da gente querer modificar realmente o nosso objeto, o nosso array, e transformar ele em um outro tipo diferente. E aí é onde entra o reducer. Vocês entenderam a diferença? O map ele transforma um array em um outro array de uma outra coisa. Já o reducer eu posso transformar ele em que eu quiser. Eu posso transformar esse array de objeto em um número se eu quiser. Vamos fazer um teste aqui? Vamos supor que cada um tem uma idade. Uhum. O Kihai tem 12 anos. Ramon tem 10 anos. E Felipe tem 8 anos. E aí, putz, mano, eu quero somar essa idade aí de algum jeito e retornar só um número. Então, como é que eu resolveria aqui, né? Colocaria testa, que é o array, né? E aí eu chamaria o reduce. O reduce também, ele é uma função aqui dentro, tá? Só que ele é um pouquinho diferente dos outros. O primeiro parâmetro é o accumulator, já já explico ele. O segundo vem o item e o terceiro vem o index, tá? Até aí tudo bem? Sim, sim. Tranquilo? Eu acho que ainda tem um quarto. O que tem de diferente nele é esse acumulador, né? Previous value, current index. É isso mesmo. Ele traz o valor acumulado, o item atual e o index, tá? É os que vocês vão mais usar no dia a dia, então não importa muito não. O que é que esse valor acumulado é? Ah, e ele tem um outro parâmetro, tá? Que é o que você quer transformar no final. Então aqui vamos supor que ele é um zero. Então o item inicial ele é o zero. A gente não quer somar as idades, né? Das pessoas. Então o número inicial é zero, porque pode-se imaginar que o start inicial da vida é na idade zero. Então vamos supor aqui que a gente quer somar as idades, né? E aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a idade e vou somar com o accumulator. Ah, como assim, Felipe? Somar com o accumulator? Isso mesmo.
O accumulator é o valor anterior do laço. Imagina que isso aqui é um for também, tá? Debaixo dos panos. E aí eu estou fazendo teste e estou fazendo teste. Aqui vai ser o item. Que é o mesmo item daqui, ó. Esse item é o mesmo item daqui. E aí eu estou somando, né? Item, ponto, idade, soma com alguma coisa. Só que a cada loop que eu estou fazendo aqui, cada volta que eu estou fazendo aqui, eu estou somando essa idade com o valor anterior que eu somei no laço anterior. Entendeu? Então vamos supor, eu comecei o primeiro laço, a primeira volta, a partir do zero. Porque o zero vai ser aqui, ó. Imagina que vai começar com zero, porque eu disse aqui, ó. Começa o accumulator com número zero. Então, no primeiro loop, eu vou passar aqui, eu vou entrar aqui nesse laço com um zero. Então, eu vou somar 0 mais 8. Aí vai dar 8, né? Uhum. Aí no segundo laço, eu já vou ter o accumulator como 8. E aí eu vou somar 8 mais 10, porque agora o segundo laço é o Ramon. Vai somar 10. Então 8 vai dar 18. Entendeu? E aí no terceiro laço vai somar 18 mais 12, porque o accumulate vai ser 18 já. Somou os dois, e aí vai dar 12 nesse item em ponto idade, e vai somar tudo e vai dar uma resposta aqui. Então vamos dar um console. Dá um run code, e vai dar 30. Então eu transformei um array em um outro tipo diferente totalmente. E aqui, cara, é infinidades, mano. Infinidades, entendeu? Eu posso transformar no objeto. Posso fazer o que eu quiser, mano. Eu posso unir esses objetos num só. Como é que seria isso? Imagina que eu quero transformar esse objeto em um outro objeto simples. Tipo, aqui tem um array de objetos. Eu quero fazer um objeto grandão com esses três itens dentro. Então, tipo, esse accumulator aqui vai ser um array, vai ser um objeto. Então, como é que eu faria? Agora eu tenho que criar um objeto aqui que vai ter a chave com ID. Para criar uma chave dinâmica no objeto, é, é com colchetes, tá? Se ficar muito complicado, me avisa. Mas basicamente eu vou criar uma chave. Um objeto ele não é uma chave e um valor. Então eu estou dizendo que o nome dessa chave é o ID. Então aqui a chave ficaria assim, tá vendo? Então a chave com ID e aqui é o conteúdo. Então basicamente, ó, eu estou fazendo isso aqui. Eu estou botando a chave como o ID e aqui como um objeto. Uhum. Entendeu o que eu falei? Entendi. Aham. Pronto. E aí eu posso pegar o accumulator, que o primeiro laço é um objeto, e fazer um assign. E aí a gente, pô, como é que a gente faz um assign? Existem várias maneiras. A primeira, que é a mais usada, é usando desestruturação. Que aí eu estou pegando o, o objeto anterior e juntando os dois, tá ligado? Tô mesclando os dois objetos. Ou seja, no próximo laço eu vou pegar esse cara misturado com esse, eu vou misturar de novo com esse próximo laço, entendeu? E aí assim sucessivamente, igual os números. Lembra dos números? É a mesma coisa com o objeto. Eu vou juntar esse cara e vou jogar dentro de accumulator. No próximo loop, eu vou pegar esse cara que estava junto e juntar com um novo cara nesse laço, que é um novo item que está vindo aqui, no laço atual. E aí eu vou juntando até no final dar o que eu quero. Existe outra forma da gente fazer isso aqui, fazer o assignment, que é uma função chamada do object assignment. Esse miserável, né, que o cara É, perguntou.
Que aí ele tem duas propriedades, o target e o source. Quem é o target? O target basicamente é o objeto que eu estou criando agora, que é o item, que é esse item aqui. E quem é o source? É o accumulator. Então é a mesma coisa, tá ligado? Ó, ele vai juntar os dois objetos num só. Então vamos rodar essa bagaça aí, vamos ver o que é que vai trazer por aí. Olha lá. Basicamente a gente criou um objeto só. E aí a chave é o ID do cara, tá vendo? E o valor é o objeto todinho. Entendeu aí? Então eu transformei um array em um objeto único que cada propriedade é a chave do ID dele. Olha que coisa doida. Então eu transformei em uma coisa totalmente diferente, tá ligado? Então esse é o massa do Reduce. Quando tem casos que você precisa fazer essas modificações e aí dá certo. Tipo, ela tem um certo padrão, essas modificações, e aí você usa o Reduce. Sacou? Uhum. Entendeu também, Raiv? Ficou Não, tranquilo. tranquilo Você lá. tinha me explicado já que eu outro dia. Ah, é verdade, né? Eu tinha te explicado o Reduce naquele. Já acho que a maioria dessas correntes eu tinha falado outro dia já, mas tá de boa, mano. Pode mandar bala. Tá. É bom, é sempre bom rever, porque Sim, esse Reduce mesmo, ele é muito detalhezinho, mano. Aí o cara sim. se perde. Existe o join também. O join é como se fosse o assignment do objeto. É a mesma coisa aqui, ó, do objeto assignment. Só que Eu já ia o puxar do um exemplo array, dele. o do array é justamente isso, tá ligado? Ó, vamos supor que eu tenho um teste 2 aqui. Vou apagar aqui. Vamos supor que eu tenho esses dois aqui, ó, Felipe Ramon, e eu tenho o Rai no teste 2. Eu quero fazer o join. Quero fazer o join com esse cara aqui. Eu acho que só assim funciona. Vamos testar aqui para ver. Não, ele vai retornar, quer ver? Separator. Botar um separador, mano. Esse cara eu acho que tem que botar um separador, né? Acho que não, cara. Join separator string. Tá, tá, tá. Deixa eu ver aqui a doc. Acho que não, era só fazer assim mesmo. Esse aí eu acho que não é pra juntar dois objetos. Eu acho que ele é pra juntar e botar, ou separar com uma vírgula, separar com espaço, alguma coisa assim. Por isso que ele tá pedindo esse separador, eu acho. Não tô lembrado, tô só falando assim, sabe? Ah, é verdade. O join ele separa, ele junta para formar uma string, né? Então, tipo, a gente pode fazer um join aqui, ó. Tanta coisa na minha cabeça que eu me Uma esqueço. vez o Igor passou um exercício desse pra mim, que ele me Pronto. dava um objeto com um monte de nome assim, aí pedia pra separar com um espaço e um hífen em vez de vírgula. Aí o cara substituía a vírgula por um espaço, uma coisa assim, sabe? Eu nem me direito. Eu tenho um array aqui com 3 itens e aí eu quero juntar eles e no string. E aí eu quero, putz, mano, eu quero juntar com hífen, né? Então, basicamente é isso. A gente pode juntar e trazer uma resposta aqui. E ele traz um string justamente com esse padrão aqui. Inclusive a gente pode fazer até o inverso também. Existe o resposta.split, que eu quero fazer um split onde tiver hífen e aí transforma a string em array de novo. Ah, não, Felipe, era esse split, cara, que o cara faz a troca. Ah, é mesmo, olha, agora que eu passei. Mas o join também dá. Só que eu acho que no split. Ah, não, peraí, não entendi. Aqui, ó. Não, ficou. Vai sair com esse split. Acho que ele é saltar pelo. É, no caso aqui, tá vendo que tinha um padrão, né? Onde tiver Uhum, hífen, eu botei aqui, ó. Eu faço um split onde tiver hífen. Ele retransforma em array, quebrando, entendeu? uhum. Então é isso. Dá pra Pode ser, fazer, velho. dá pra fazer essas coisinhas aí. É, split é bom, cara. Eu gosto de split. Já me salvou muito.
É bem legal, cara. Tem várias É porque, cara, funçõezinhas aqui. essas funçõezinhas desses métodos, as coisas que eu usava, que eu trabalhava, pra trabalhar com dados, bicho, irmão, isso é a mão na roda muito grande, cara. É muito bom de trabalhar. É, tem um includes também. O includes ele vai ver se tem o item dentro. É, vai retornar booleano, né? Booleano. É, ele retorna um booleano, né? Então, ele vai ver, É, hoje existe um. é pop. É, um monte de Ah, ele coisa aí traz pra o fazer. true, ó, existe. Aí se eu botar o número 6 aqui, ele retorna falso, porque não existe lá dentro. Lembrando que esse includes aqui, ele faz um for por baixo dos panos. Então toma cuidado também, tá? Para não fazer algoritmo quadrático. O que é um algoritmo quadrático? É um for e dentro você faz um outro for. Entendeu? Algoritmo quadrático? É. O que é algoritmo quadrático? É você interar a interação. Você está elevando ele a ele mesmo. Então, se eu tiver 1 milhão, imagina, tipo, se eu tiver 1 milhão de itens nesse array, eu vou fazer 1 milhão de interações vezes 1 milhão de interações. Entendeu? Porque na interação 1, eu vou fazer o for nele mesmo 1 milhão de vezes. Na segunda interação, vou fazer 1 milhão de novo. Na terceira interação, 1 milhão de novo. Então, 1 milhão vezes 1 milhão vezes 1 milhão vezes 1 milhão vezes 1 milhão, 1 milhão de vezes. Entendeu? Esse é um algoritmo quadrático. Então, tem que ter cuidado quando for fazer testes com inclusos dentro de um for. Para você resolver isso, você usa o set. Aqui, ó. New set. Entendeu? Uhum. Aí aqui dentro, aí sim, vai ter um res aqui, ó, aí você testa o que você quer. Que aí sim você não vai fazer um algoritmo quadrático. Uhum. É, tem alguma coisa aqui dentro? Aí vai dizer tem ou não tem. Aí você testa ele. Mas não use o includes dentro de um for não, pelo amor de Deus, não façam isso. Beleza, garotinhos? Tem mais alguma dúvida, alguma função que vocês têm dúvida? É isso? Fechado então? Fechado na High to Fly? É Fechado, nóis.